Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião semanal da programação da operação de hoje, 13 de setembro de 2024. Estamos dando início à nossa reunião. Eu sou Reginaldo e trabalho na equipe de programação diária e irei coordenar a reunião de hoje com a participação de todos vocês. Bom, a nossa reunião será dividida em 3 blocos, e em cada bloco ocorrerá então uma série de apresentações do ONS, e ao final de cada bloco haverá um intervalo de 5 minutos, que será destinado para que vocês façam perguntas no chat dessa reunião sobre as apresentações realizadas. Logo depois que retornarmos do intervalo, iremos responder então as perguntas e seguir com as apresentações. Para que vocês tenham ciência, então, dos assuntos que vão ocorrer nos blocos, então, aqui nesse primeiro bloco, temos, então, apresentações aí da equipe de meteorologia e hidrologia e da equipe do planejamento, com os estudos prospectivos aí do CMSE no horizonte de setembro até fevereiro. No segundo bloco, teremos, então, as apresentações da equipe da carga e da equipe de intervenções elétricas com as principais intervenções. No terceiro e último bloco, teremos então as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, os resultados do PMO e a política operativa para a próxima semana operativa. Bom, vamos dar início então à nossa reunião do primeiro bloco. Vou chamar então Eduardo com a previsão meteorológica, por favor. Obrigado, Reginaldo. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela. Já está aparecendo para vocês, né? Começando com a previsão meteorológica, mas antes de falar de previsão, vamos falando do observado da semana operativa corrente, né? A semana atual, né, ela teve o predomínio de uma massa de ar seco e quente sobre a maior parte do Brasil, né? E que impediu a formação de nuvens, o avanço de frentes frias, atuou como se fosse como um bloqueio atmosférico. E com isso, né, nessa última semana, a gente não teve registro de precipitação significativa na maior parte das bacias do Sim, né? Apenas entre ontem e hoje, que uma frente fria começou a avançar pelo Rio Grande do Sul, e hoje já provocou algumas pancadas de chuva isoladas na cascata, na bacia do Jacuí e também nas áreas mais baixas da bacia do Uruguai. E além disso, a gente também teve algumas pancadas de chuva isoladas na cabeceira da bacia do Madeira, mas nas demais bacias do Sim, no geral, a gente não teve registro de precipitação nessa última semana. Em relação à temperatura, né, foi uma semana de temperaturas elevadas em todos os estados do Brasil e em todas as capitais do Brasil, com a ocorrência de uma onda de calor em diversas cidades e capitais do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Com o predomínio de tempo aberto, né, que a gente teve nessa semana, a gente teve é, uma alta da radiação solar, né, principalmente na região sul, né, em comparação com a semana passada, mas também continua bastante favorecida no sudeste, no nordeste, onde a gente tem os parques solar fotovoltaicos centralizados. Em relação ao vento, né, a gente teve um aumento da intensidade do vento, né, justamente pela atuação do sistema de alta pressão, né, que é o mesmo sistema que impede o avanço de sistemas frontais de frentes frias pelo país e que intensificou os ventos ali no Nordeste, favorecendo a geração eólica nessa última semana. Para a próxima semana operativa, a gente deve ter uma semana um pouco diferente, né? A gente tem no início da semana, né, a frente fria que chegou hoje ao Rio Grande, entre ontem e hoje ao Rio Grande do Sul, ela deve avançar no início da próxima semana operativa. No domingo ela já chega ao Rio de Janeiro e depois ela avança ali, pelo litoral até a Bahia, até o litoral da Bahia. Mas essa frente fria deve provocar chuva, principalmente nas bacias da região sul. No final da próxima semana operativa, a gente tem os modelos indicando o avanço de uma segunda frente fria pela região sul, o que aumenta também os volumes previstos para a região sul. Mas é importante destacar, né, que os três modelos eles têm algumas divergências entre si, né? A gente vê que o SMWF é um modelo mais otimista em relação à precipitação, mostrando precipitação
nas bacias da região sul, no Paranapanema, na Incremental Itaipu e também na bacia do Rio Madeira, enquanto que o GFS e o ETA, eles são mais, eles mostram uma precipitação menor, principalmente o GFS, que mostra os maiores volumes de precipitação restritos à cabeceira das bacias do Uruguai e do Iguaçu, e pouca precipitação nas demais bacias, inclusive na do Madeira. É, na próxima semana operativa, né, a gente tem uma expectativa também de uma entrada com o avanço dessa frente fria, né, pelo sul, pegando também o sudeste, parte do centro-oeste, a gente tem uma expectativa de declínio da temperatura para as capitais do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cuiabá. Mas essa frente fria ela não deve impactar de forma significativa os parques solares fotovoltaicos em nenhum estado, nem mesmo em São Paulo, mas deve afetar a geração dos ventos no Nordeste, já que quando ela chegar no Sudeste, ela deve afastar o sistema de alta pressão e causar alguns dias com menor intensidade do vento e, consequentemente, uma menor geração eólica no Nordeste. Era isso que eu tinha para apresentar, Reginaldo, e eu te passo de volta a palavra. Muito obrigado, Eduardo. Seguimos então com a apresentação da previsão hidrológica. Érica, por favor. Oi, boa tarde. Eu vou seguir com a apresentação da previsão, compartilhando a tela, já devem estar vendo. Então, seguindo com a previsão para o subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 48% da MLT no subsistema. A expectativa para os próximos dias é de declínio, mas a gente percebe um aumento na primeira semana operativa. A tendência depois é de diminuição em relação a esse aumento. A previsão para o mês de setembro é de 48% da média, isso corresponde ao menor do histórico de 94 anos. Para a bacia do Rio Grande, a gente começou a previsão com 37% da MLT, a tendência é de diminuição, a previsão mensal fica com 38% da média, também o menor do histórico de 94 anos. Para a bacia do Paranaíba, a gente começou com 47% da MLT, o comportamento está bem parecido com a bacia do Grande, tem uma tendência de recessão, de um modo geral. No Paranaíba, a previsão mensal de 48% da média corresponde ao segundo menor do histórico, de 94 anos. Na bacia do Paranapanema, a gente começou com 27% da MLT. A gente começa os primeiros dias de previsão com recessão, mas a gente percebe um aumento das vazões no início da próxima semana operativa. A previsão mensal, um pouco acima do que a gente está observando agora no início da previsão, 31% da média, o segundo menor do histórico também. Na bacia do Paraná, também, o segundo menor do histórico, a previsão mensal é de 51% da média. A gente começou a previsão com 51%, tendência de diminuição, a gente também percebe um aumento na primeira semana operativa, um aumento das vazões. Para o subsistema sul, a gente começa a previsão com 27% da média e a gente percebe um aumento mais significativo das vazões na primeira e na segunda semana operativa. A previsão mensal para setembro é de 53% da média e isso corresponde ao 20º menor do histórico. Olhando algumas bacias desse subsistema, na bacia do Iguaçu, a gente começa com 27% da MLT. A gente percebe um comportamento parecido com o do subsistema, de aumento nas próximas 2 semanas operativas. A previsão mensal fica em 52% da média, o 29º menor do histórico. Na bacia do Uruguai, a gente percebe um comportamento bem parecido. O início da previsão parecido também, previsão mensal também 52%, o 22º menor do histórico. Na bacia do Jacuí, a gente percebe um aumento um pouco mais antes, um pouco antes, no início dos primeiros dias de previsão, e a gente percebe esse aumento ao longo das 3 primeiras semanas de previsão. O fechamento mensal para o mês de setembro fica em 57% da média, o 28º menor do histórico de 94 anos. No subsistema Nordeste, a gente começou a previsão com 42% da MLT, a previsão mensal também, 42% da média, é o terceiro menor do histórico. E a tendência de estabilidade ao longo do mês.
No subsistema norte, um comportamento também parecido. A gente começa a previsão com 52% da média. A previsão mensal para setembro fica em 49% da MLT. É o menor do histórico de 94 anos e a tendência também de estabilidade nas vazões. Recessão, né? No subsistema nordeste e no norte, tendência de diminuição mais lenta agora, com as vazões mais baixas. Tocantins com comportamento parecido com o do norte, também de recessão. A previsão mensal, 52% da média, o terceiro menor do histórico. Olhando a previsão semanal de forma espacial, a gente consegue ver que o sim praticamente inteiro está abaixo da média. Boa parte está entre 40% e 80%, a maior parte das bacias do sim entre 40% e 80% da MLT. E algumas bacias ainda mais baixo que isso. Então, destaque para a bacia do Grande, o Xingu, Paranapanema, mais baixo que 40%. Aqui a gente tem a evolução das ENAs mensais. A gente consegue ver uma redução dos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste. E essa diminuição se mantém ao longo do mês de setembro. Para o subsistema Sul, a gente percebe uma estabilidade em relação ao mês anterior. Ele tem um comportamento menos sazonal, né? Olhando para o mês de setembro, a previsão como foi o comportamento da previsão ao longo das revisões, a gente pode perceber que no subsistema Sudeste e Nordeste, a gente teve uma diminuição dessa previsão ao longo das revisões. No Norte, a gente tem um comportamento de aumento do PMO para revisão 2, revisão 1 e 2. Agora, no subsistema Sul, a gente percebe um aumento nessa revisão 2, se comparado com o PMO e com a Rev 1. A gente teve uma diminuição na Rev 1, mas depois um aumento na Rev 2. É isso que eu tenho para apresentar, eu passo a palavra. Muito obrigado, Érica, pela apresentação. Seguimos então com a operação hidráulica agora. Leonardo, por favor. Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos e a todas. Falar um pouquinho da operação hidráulica. Deixa eu puxar a tela. Imagino que vocês já estão vendo a minha tela. Hoje a apresentação é bem curtinha, a gente não tem muita evolução da semana passada. A gente começa então com a nossa agenda de salas de crise, acompanhamento lá com a agência, junto à Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, a gente teve Paranapanema, 29 de agosto, nossa última reunião. A próxima está agendada para o dia 26 de setembro. O Sul, a última reunião aconteceu no dia 14 de agosto, a próxima agendada para o dia 18 de setembro. São Francisco foi na semana passada, na semana anterior, né? É dia 3 de setembro. A próxima está marcada aí para o dia 1º de outubro. No Tocantins, dia 28 de agosto, a gente teve a nossa última reunião, a próxima marcada para o dia 25 de setembro. O Paraguai, dia 6 de setembro, aconteceu na sexta-feira da semana passada, estava acontecendo em paralelo à nossa reunião semanal. E a próxima está marcada aí para o dia 4 de outubro. O Norte, a gente ainda segue ali com essa sala de acompanhamento do fenômeno El Niño. Então, dia 30 de agosto foi a última sala que aconteceu, e a próxima está marcada para o dia 27 de setembro. Tá? Trazendo um pouco do que a gente levou na sala do Paraguai, né, da Bacia do Alto do Paraguai, que aconteceu na sexta-feira passada, a gente leva um pouco da previsão aí do que é esperado o comportamento do reservatório da usina de Manso, né? A usina hidrelétrica de Manso. Em preto, a gente tem o volume útil observado lá na usina, e na simulação, a simulação foi do horizonte do dia 5 de setembro até 18, ali meados de outubro, 18 de outubro. Essa simulação, a gente extrai a informação de precipitação do nosso modelo SMWF, o estendido, e com essa previsão de precipitação, jogamos dentro do nosso modelo SMAP, e, por fim, a gente tem, então, a previsão de vazão afluente ali à usina de Manso. Então, a política operativa foi minimizada, a gente manteve Manso praticamente minimizado todo o horizonte de simulação, e o que a gente tinha é isso. Na sexta-feira da semana passada, a gente estava com um nível próximo de 42% do volume útil, e a expectativa era lá de meados de outubro, a gente está atingindo 36% do volume útil desse reservatório, tá bom? E por fim, Regis, a gente traz aqui também a operação hidráulica lá do Baixo Paraná. No azul escuro, a gente tem as vazões defluentes de Porto Primavera, no azul clarinho,
a gente tem as vazões defluentes lá de Jupiá. E as linhas em cinza, aqui nessa escala de cinza, a gente tem os valores de vazão, de alguma forma, são referenciais aí para todo mundo, 3.300, 3.900, 4.600. Então, enquanto a gente pôde manter o Baixo Paraná minimizado, a gente veio mantendo ele minimizado, ali com o Porto Primavera operando perto de 3.900, Jupiá perto de 3.300. A partir do momento, por condições sistêmicas, a gente aumentou, então, a geração do Baixo Paraná. Hoje, tem operado aí com Jupiá perto de 5.000, 5.200 metros cúbicos por segundo de defluência, e Porto Primavera também segue a reboque, tem operado praticamente também com esse patamar de defluência, 5.200 metros cúbicos por segundo. Tá bom? Regis, era isso que eu tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra e fico à disposição. Muito obrigado, Leonardo, pela apresentação. Bom, seguimos então com os estudos prospectivos do CMSE, horizonte aí de setembro a fevereiro. Pedro, por favor. Boa tarde, Reginaldo. Já consegue ver a apresentação? Sim, Vamos iniciar, então. Bem, boa tarde a todos. Vou apresentar aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva, que foi apresentada ao CMSE no dia 3 de setembro. O horizonte dessa avaliação é a janela móvel de 6 meses, né, sempre, e essa última foi de setembro a fevereiro de 2025. Então, seguindo estudo prospectivo, né, fazer uma breve introdução, é consistido de duas avaliações, visando o atendimento de energia e de potência. O CMSE utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento ao SIM, podendo embasar também a adoção de medidas operativas excepcionais para garantir o atendimento de energia e de potência. Então, o objetivo desse estudo aqui é margear as distintas zonas operativas, né, com cenários, um cenário inferior e um cenário superior. Portanto, esses dois cenários foram apresentados ao comitê no dia 3 de setembro, como eu comentei, e em seguida a gente já consegue mostrar aqui os resultados do energético e depois de potência. Aqui, começando com o resultado energético, aqui temos o armazenamento do subsistema Sudeste, Centro-Oeste, o percentual do armazenamento máximo. As linhas cheias representam os últimos resultados obtidos desse último estudo e as linhas pontilhadas, o do mês passado. Então, nota-se um comportamento similar até o final de setembro em ambos os cenários, superior e inferior, esse com a linha cheia, né? E a baixa incerteza do período seco, né? Por conta disso, ali em setembro, a gente não tem uma diferença muito grande ainda dos cenários. Diferente do que acontece ali quando a gente começa o período úmido, quando os cenários abrem ali com uma incerteza muito maior. Então, a partir de outubro, a gente começa a ver essa maior dispersão. Em relação aos cenários anteriores, em tracejado, houve uma piora na projeção de afluências, principalmente para o cenário inferior, em amarelo, né? Ele ficou pior, podemos dizer assim, com níveis mais baixos. E percebe também que nenhum dos cenários tem expectativa de atingimento da curva de referência, mesmo com essa piora em relação ao mês passado. Então, a princípio, não haveria indicação de despacho fora da ordem de méritos. Isso aqui é o sistema Sudeste. Analogamente para o SIM, para o SIM são percebidas trajetórias parecidas com a do sistema Sudeste, né? O Sudeste é bem representativo do que acontece no SIM. Então, as mesmas conclusões que foram apresentadas no slide anterior servem também para esse slide aqui. Não tem muita alteração em relação ao que eu disse. Ainda no energético, mas falando da geração térmica, esse slide aqui é possível ver como é que ficou o despacho térmico, né, em ambos os cenários, bem como também o CMO do subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nota-se no cenário inferior, em amarelo, o despacho térmico acima da inflexibilidade, que é essa linha tracejada em verde, em todos os meses, e o CMO que chega ali acima dos R$400. Lembrando que esses custos foram obtidos utilizando o modelo DECOMP e serão revistos no âmbito da programação e da utilização do modelo DECEM no curto prazo. É isso, né? GT no cenário superior
tivemos um despacho apenas em setembro, acima da ordem de mérito, e a partir de outubro ali ficamos na inflexibilidade técnica. Seguindo, agora falando da avaliação de potência, temos aqui nesse slide o resultado da avaliação, onde é avaliado o atendimento de ponta, né, para a hora mais crítica, com maior carga e P5 de geração eólica. Então, é um cenário mais complicado, que a gente poderia tentar atender, né, na ponta, além de ter a carga crítica horária, a gente ainda tem uma baixa disponibilidade de geração eólica, ali a gente está trabalhando com P5. Então, o que a gente consegue tirar aqui de resultado é que projeta essa necessidade, né, de despacho térmico adicional em todos os meses e a invasão da reserva operativa de setembro a dezembro. Ali a gente consegue constatar esses valores achurados ali em vermelho acima das barras, a invasão da reserva operativa, e percebe-se ali que os meses de outubro e novembro seriam os meses mais críticos para atendimento de ponta. Seguindo para as conclusões já. Nesse slide aqui estão resumidas algumas mensagens principais, né, do estudo que foi apresentado. O cenário inferior, com CMO ali na casa entre 230 e 430 reais por megawatt-hora, despacho térmico ali de 2,5 a 6 gigawatts acima da inflexibilidade térmica. A avaliação de potência que eu acabei de mostrar aos senhores mostra que para um cenário de afluências baixas, né, que aquele é o cenário inferior de afluências, no momento onde há uma demanda elevada, ao mesmo tempo que com baixo desempenho na geração eólica, parte da reserva operativa pode ser utilizada ali como recurso para atendimento de ponta, né? Principalmente ali, como a gente viu, de setembro a dezembro, e com foco ali nos meses de outubro e novembro. Por fim, então, destaques que não foram consideradas importações do Uruguai e da Argentina, mecanismo de resposta da demanda, e também não foi considerado nenhum estudo em relação à retomada do horário de verão nessa avaliação. É isso, passo a palavra de volta a Reginaldo. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação. Bom, encerramos as apresentações, então, do primeiro bloco. O chat, para que vocês façam perguntas, está aberto e vamos para o intervalo agora de 5 minutos. Obrigado. Bom, retornamos, então, do intervalo. Agradecemos aí as perguntas e vamos dar início, então, às respostas. A primeira pergunta foi da Âmbar. Alex, o HF Furnas, abaixo dos 50% do volume útil, terá alguma mudança na política de defluência ou o ONS segue com atenção quanto à mesma? Eu vou chamar, então, o Leonardo para poder responder a pergunta. Por favor, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Alex, muito obrigado pela sua pergunta. Hoje a gente não tem nenhuma resolução da Agência Nacional de Águas em vigor ali para Furnas, né? Essa resolução começa a valer a partir de dezembro. Então, nesse momento, a gente segue podendo operar Furnas ali sem nenhum limite de defluência, nem sem nenhuma limitação, mas de alguma forma o operador vem acompanhando toda a situação da bacia do Paraná, não só de Furnas, mas como todo o Paraná, e vem utilizando ali os recursos dessas usinas de forma com parcimônia, de forma sempre com atenção, como você falou, sempre olhando, né, observando de fato como é que vai se dar a evolução dos armazenamentos e toda a bacia, tá bom? Mas hoje, como não há nenhuma regra, não há nenhuma, de alguma forma, que limite a nossa defluência, a gente vem operando para atendimento às condições sistêmicas, tá bom? Regis, eu devolvo a palavra. Obrigado, Leonardo. Bom, seguimos então com a pergunta do Matheus, da Serena Energia. Prezados, qual a tendência hidrológica considerada nesse estudo prospectivo? Eu vou chamar o Pedro, por favor, para responder. Boa tarde, obrigado pelo questionamento. Só voltando aqui, consegue ver novamente a minha tela, Reginaldo? Sim. Ok, vou só passar um slide, acabou que eu esqueci de comentar. Os resultados, tanto os insumos quanto os resultados aqui já
estudo prospectivo de setembro já estão disponíveis, então, no site aqui do ONS. Então, os senhores podem acessar lá, já vai ter a ENA, que foi projetada no caso, e todas as saídas, até a nível de usina. Então, é só entrar aqui no link, no site aberto do ONS, seguir esse caminho aqui, ou utilizar aqui o QR Code. Espero ter respondido aí. Obrigado. Perfeito, obrigado, Pedro. Seguimos então com as perguntas do Bruno Belotti, da Comerc. Boa tarde. Com relação ao estudo prospectivo apresentado, não sei se perdi ou se os cenários de ENA não foram apresentados. Poderiam apresentar? Vou chamar o Pedro de Reginaldo, novo. seria a mesma resposta, Reginaldo. Mesma resposta? Também está tudo já no site do ONS, no site aberto, é só chegar lá no Power BI, do estudo prospectivo, já estão os resultados do último estudo mais recente lá. Perfeito. Agradecemos então as perguntas enviadas e vamos seguir agora com as apresentações do segundo bloco. Para iniciar então as apresentações do segundo bloco, a apresentação agora é a previsão de carga com a programação diária e o acompanhamento diário semanal com Eric. Por favor, Eric. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos. Vou começar aqui a compartilhar a apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Continuar no assunto, aliás, começar o assunto de previsão de carga, falando a respeito da programação diária da operação dessa última semana aqui, do dia 6 de setembro até o dia 12 de setembro. Só destacando que essa semana engloba o feriado de 7 de setembro, que é sempre um feriado que impacta bastante a carga dos 4 subsistemas, e também dia de difícil previsão, e esse ano de 2024 ainda trouxe um desafio a mais, que foi a ocorrência desse feriado no dia de sábado, que no nosso histórico, a última ocorrência do 7 de setembro, num sábado, havia sido em 2019, já com bastante tempo passado do ano de 2024. Mas nesse ano aqui, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, no feriado de 7 de setembro, a carga se comportou bem de acordo com a nossa previsão, apenas subestimamos um pouco a carga aqui na parte da madrugada. De resto, uma excelente previsão feita para esse 7 de setembro. E ao longo de toda a semana no Sudeste Centro-Oeste, uma excelente semana de previsão, apenas os maiores destaques aqui. Na sexta-feira, uma redução na carga um pouco antes da nossa expectativa, em função da saída de um dia útil para o feriado de 7 de setembro, a carga acabou tendo uma redução um pouco antes da nossa expectativa. E na segunda-feira, devido, como o Eduardo apresentou nas primeiras apresentações, que houve uma forte elevação da temperatura ao longo dessa semana, em várias regiões do país, e isso impactou na carga do Sudeste e Centro-Oeste, de forma a carga vir um pouco acima da nossa previsão na segunda-feira, principalmente no começo da tarde até a parte do final da tarde. E nos demais períodos da semana, uma boa semana de previsão. Com esses resultados aqui do Sudeste e Centro-Oeste, o PDP com MAP de 1,67%, o prévio carga de 100 com um resultado de 2,90%, e o PDP com 84% dos desvios em até 3%, e o prévio carga de 100 com 65% dos desvios até 3%. Passando para o subsistema Sul, subsistema, como já é de conhecimento, subsistema com uma carga bastante volátil. Esse subsistema também, bem semelhante ao Sudeste Centro-Oeste. A carga na sexta-feira, dia 6, também sofreu uma queda um pouco antes da nossa expectativa, em função da passagem de um dia útil para o feriado de 7 de setembro. E no feriado de 7 de setembro, nós acertamos o perfil da curva nesse feriado, porém nós acabamos verificando uma carga abaixo da nossa expectativa, visto o comportamento da carga também no final do dia 6. Nos demais dias da semana, nós já acertamos a nossa previsão no nível de carga que a carga estava se observando, apenas também na segunda-feira, uma elevação um pouco acima da nossa previsão, devido também a uma elevação das temperaturas em algumas capitais da região sul. E com esses resultados do subsistema sul, o PDP com 3,68% de desvio médio,
e o prévio carga da SEM com 4,93%, o PDP com 46% dos desvios em até 3%, e o prévio carga da SEM 43% dos desvios iguais ou menores do que 3%. Passando para o subsistema Nordeste, essa semana uma boa semana de previsão nesse subsistema. No feriado de 7 de setembro conseguimos captar bem tanto o perfil da curva quanto o nível de carga para o feriado de 7 de setembro. E os maiores destaques aqui no Nordeste são a segunda-feira, com uma elevação da carga acima do esperado na parte da manhã e na parte da tarde, mas que já voltou a se comportar como previsto no final do dia. E também o outro destaque aqui na quarta-feira, no dia 11, com uma movimentação de consumidores livres, de uma forte redução na quarta-feira, no começo do dia, que impactou na carga da quarta-feira, deixando abaixo da nossa previsão, e também impactou na carga leve da quinta-feira, que também a carga ficou um pouco abaixo da nossa expectativa, porém, no restante do dia já voltou nossa previsão já no nível menor do que a previsão anterior de quinta-feira. Nós já conseguimos captar bem o comportamento da carga do final da manhã para frente. E com isso, o Nordeste, com uma boa semana de previsão, com um MAP de 1,72%, com 86% de desvios do PDP em menores do que 3%, e o prévio carga da SEM com um desempenho de 2,07% e 82% dos desvios menores do que 3%. Chegando ao último subsistema, o subsistema Norte, o dia 6, os maiores destaques aqui. O primeiro, o dia 6, impactado por uma redução na carga do estado do Amazonas, que foi impactado por uma chuva que ocorreu na quinta-feira, no dia 5, que impactou o final do dia 5 e também o dia 6, vindo com uma carga abaixo da nossa expectativa nesse dia. E para o feriado de 7 de setembro, bem semelhante ao subsistema Nordeste, uma excelente previsão para o feriado, onde conseguimos captar tanto o comportamento, tanto o perfil da curva, quanto o nível de carga nesse feriado. E os demais dias da semana, os maiores destaques aqui se dão no aumento gradual da carga do Amazonas, desde segunda-feira aumentando dia após dia, e na quinta-feira nós já conseguimos captar bem o comportamento da carga durante todo o dia. E o Norte com um desempenho do PDP de 1,91% de MAP médio, e com 80% de desvios menores do que 3%, o prévio carga da SEM com 3,14% de MAP e 50% de desvios inferiores a 3%. Chegando ao SIM, que engloba os 4 subsistemas, no geral, uma excelente semana de previsão, com os maiores destaques. Lembrando que o SIM é bastante influenciado principalmente pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o subsistema de maior carga. Os maiores destaques aqui se dão na sexta-feira, com uma redução da carga um pouco antes da nossa expectativa, devido à passagem de um dia útil para o feriado. O feriado no SIM, uma excelente previsão, bem ajustada de acordo com a nossa previsão. E o outro destaque também é a segunda-feira, com essa elevação das temperaturas em diversas regiões do país, e a carga vem um pouco acima da nossa expectativa. No demais, uma excelente previsão da semana para o sistema interligado. E o resultado, com o PDP de 1,44% de MAP, o prévio carga da SEM com 2,66%, o PDP com 87% dos desvios e até 3%, e o prévio carga da SEM 68% dos desvios inferiores a 3%. Bom, com isso eu finalizo minha apresentação, ficamos à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra a você, Reginaldo. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Eric, pela apresentação. Seguimos, então, agora com a apresentação de carga para o PMO, revisão semanal. A Marcela, por favor. Boa tarde a todos. Já estou compartilhando aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, a gente segue a reunião falando ainda de carga, mas agora em horizonte semanal. Inicialmente, nós temos alguns destaques a trazer para vocês, relacionados não só à semana em curso, mas também aquelas premissas que foram consideradas para a elaboração das previsões de carga, principalmente da próxima semana. A semana em curso, o comportamento da carga, principalmente dos
dos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste vem sendo bastante impactado pelo efeito das elevadas temperaturas que vêm sendo observadas no período. Em algumas capitais, essas temperaturas atingiram níveis superiores aos previstos quando nós realizamos o estudo lá da primeira revisão semanal do mês de setembro. Então, em grande parte dos dias, essas temperaturas foram superiores à previsão, e algumas capitais atingindo ali máximas em torno de 40 graus, que foi o caso do Rio de Janeiro, e as capitais também do Centro-Oeste. Para a próxima semana, a sinalização meteorológica indica para a gente uma tendência de queda das temperaturas em relação ao comportamento atual, e o que em parte justifica também as revisões das projeções que nós realizamos no estudo da segunda revisão semanal do PMO de setembro. Em relação aos subsistemas Norte e Nordeste, a gente permanece naquela condição de estabilidade, né, do cenário meteorológico. As temperaturas elas se mantêm em patamares elevados e com pouca sinalização e ocorrência, né, e sinalização para a próxima semana de precipitação significativa. A gente passa por um período seco nas capitais, principalmente da região norte. Bem, ainda falando sobre o que vem ocorrendo nessa semana, que em parte vai justificar, vai explicar o que a gente vai ver no acompanhamento da carga, a gente inicia aqui pelas capitais de maior peso na região sudeste. A gente traz aqui informações a respeito da evolução da carga em resposta às temperaturas observadas. No gráfico à esquerda a gente fala de São Paulo, a gente traz as informações de São Paulo, e no gráfico mais à direita do Rio de Janeiro. Então, nós trouxemos aqui o acompanhamento, né, diário da carga, representado pelas barrinhas azul, e essa linha laranja, ela traz as informações relacionadas à temperatura, né, as temperaturas observadas, que estão nesse eixo aqui mais à direita. Embora nós estejamos, né, na segunda semana operativa do mês de setembro, nós trouxemos aqui também a última semana operativa do mês de agosto, só para a gente ver como é que o mês de setembro começou em relação ao comportamento do finalzinho do período de agosto. Então, nós temos aqui a semana de 24 de agosto a 30 de setembro, foi uma semana de carga mais baixa em função das temperaturas que estavam também mais amenas, elas começaram a se elevar do meio da semana para o final. Para a primeira semana operativa do mês de setembro, nós tínhamos para a região sudeste e centro-oeste, também para o sul, a expectativa de elevação das temperaturas. Elas de fato ocorreram, mas a gente observa que nessa semana operativa, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que embora essas temperaturas tenham seguido essa tendência de elevação, nós tivemos ainda dias com temperaturas mais amenas, o que fez com que a média da semana se mantivesse num patamar de temperatura, né, em média, mais baixo do que a semana em curso. Quando nós fizemos o estudo da primeira revisão semanal para o mês de setembro, que nós fizemos a previsão para a segunda semana operativa do mês, que é a semana vigente, nós tínhamos ainda sinalização de tendência de elevação de temperaturas, mas que essas não ocorreriam no mesmo nível que a primeira semana operativa do mês. Para essa semana, no caso de São Paulo, nós tínhamos expectativa, né, da média das máximas estarem ali em torno de 33 graus, e a temperatura observada até o dia de ontem se manteve ali em 34 graus, então a gente teve um desvio de previsão muito pequeno, né? Mas, em contrapartida, essas temperaturas, elas se mantiveram em grande parte do período num patamar mais elevado, diferente da primeira semana operativa do mês, que a gente teve uma variação de dias mais baixos, de temperaturas mais baixas e outras mais altas. Aqui não, essa semana ela foi toda de temperatura mais alta, o que justifica também uma média de carga mais alta, não só para a área, mas refletida também no caso do subsistema. Em relação ao Rio de Janeiro, nós também saímos do mês de agosto com uma carga mais baixa, em função também de temperaturas menos elevadas do que a gente vem observando no mês de agosto, no mês de setembro, aliás. A primeira semana operativa do mês, nós também
tivemos uma elevação das temperaturas, mas também uma variação entre os dias. Ainda assim, a carga respondeu em relação ao efeito desses dias de temperaturas mais elevadas. E a expectativa que nós tínhamos de elevação das temperaturas na semana em curso, elas aconteceram mais em patamares mais elevados do que a nossa expectativa. Para o Rio de Janeiro, a nossa expectativa de média das máximas estava em torno de 34 graus, e a média das máximas observadas até o dia de ontem, ela já estava em 37 graus. Então, esse desvio de previsão de temperatura, ele tem um impacto diretamente no comportamento da carga, como a gente vai ver a seguir. Ainda em questões de temperatura, a gente mostra que a evolução da carga em resposta ao comportamento das temperaturas também para Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Os nossos desvios de previsão, eles aconteceram mais em Curitiba e em Florianópolis. Porto Alegre, a temperatura observada, ela está com variação de apenas 1 grau em relação ao que estava sendo previsto para essa semana. Mas a gente sabe, a gente observa que nas 3 capitais, a gente vem com um incremento de temperatura a cada uma das semanas, desde o finalzinho do mês de agosto, né? Ou seja, a última semana operativa do mês de agosto. Somente aqui no final da semana passada que a gente teve uma redução das temperaturas, mas logo do final para o início dessa semana, elas se elevaram e mantiveram em patamares mais altos ao longo da semana em curso. Bem, então aqui a gente começa a falar do acompanhamento semanal, iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós temos aqui no gráfico a previsão inicial realizada no PMO do mês de setembro, previsão mensal de 42.986 megawatts médio por mês. Nós temos aqui as 2 primeiras semanas verificadas, lembrando que a segunda semana operativa, que é a semana corrente, a gente tem uma expectativa de fechamento dessa semana em função de valores verificados até a quarta-feira e previsão para os dias de quinta e sexta-feira. Então, essa estimativa, ela sinaliza para a gente uma variação de 5,3% em relação à nossa projeção realizada para essa semana. Nós tínhamos expectativa de um valor de carga superior ao que tinha ocorrido na semana passada, mas esse valor ele foi ainda maior do que a nossa projeção em função desse acontecimento das temperaturas observadas. Para a próxima semana operativa, ainda que nós tenhamos uma indicação de redução das temperaturas em relação ao comportamento atual, nós vimos a necessidade de fazer um ajuste em relação àquilo que estava sendo previsto na semana anterior. Então, nós ajustamos a previsão em 2,9%, trazendo para uma expectativa de um valor para a próxima semana, a terceira semana operativa do mês, de 44.742 megawatts médio. Um valor que fica aí entre a primeira semana, que foi uma semana de temperaturas mais amenas, e a semana operativa atual, que é uma semana de temperaturas mais baixas. Em função desse ajuste que nós fizemos para a terceira semana operativa, nós vimos também a necessidade de fazer ajustes para as semanas 4 e 5, para a gente manter aquela sazonalidade adotada no PMO, e a sazonalidade que é esperada para essa época do ano. Em função desses ajustes, das semanas do horizonte de previsão e também dos valores que nós temos verificados para as 2 primeiras semanas operativas do mês, nós temos hoje um setembro revisto com um valor 4,7 superior à nossa previsão inicial realizada no PMO de setembro. Passando para o subsistema sul, em termos de ocorrências meteorológicas, nós temos mais ou menos o mesmo comportamento do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós tivemos uma semana com temperaturas bastante elevadas, superiores àquelas que ocorreram na semana passada, em algumas capitais até com desvio em relação às sinalizações que nós tínhamos de temperatura quando da ocasião da consolidação da primeira revisão semanal do PMO de setembro. Então, esse desvio ele está em grande parte associado a essa elevação de temperaturas. Para a próxima semana, também nós temos uma expectativa de redução das temperaturas em relação ao comportamento da semana atual.
A nossa projeção indica um valor de 13.265 megawatts médio para o subsistema Sul, um valor que fica superior à nossa projeção realizada no estudo anterior em 1,2%. Em função também de manter a sazonalidade entre as semanas do mês, nós também fizemos o mesmo ajuste para as semanas 4 e 5. Esses ajustes, juntamente com as informações que nós temos verificadas em relação às semanas operativas 1 e 2, nos traz hoje a expectativa de um fechamento do mês de setembro de 13.280, que é um valor 1,8% superior à nossa projeção inicial. Aqui nós chegamos ao subsistema Norte. A semana em curso, ela está fechando até bastante ajustada a nossa previsão, com um valor indicando uma variação de apenas 0,6%. Um valor que fica ali um pouquinho acima daquilo que foi verificado na primeira semana operativa do mês. A gente segue aí com essa tendência de crescimento e a expectativa que nós temos no decorrer do mês de setembro. O valor previsto para a terceira semana operativa do mês, ele também sofreu um ajuste em relação àquele que foi considerado na primeira revisão semanal, feita na semana passada. Então, nós ajustamos não só a terceira semana operativa do mês, mas também as semanas 4 e 5. Então, essas semanas hoje, elas ficam inferiores à nossa projeção que foi realizada no PMO e na primeira revisão semanal do mês de setembro. Essas informações, elas indicam para a gente um setembro revisto com um valor 1,6% abaixo da nossa projeção inicial, né? A nossa expectativa hoje é de um setembro com 13.034 megawatts médios, no caso do subsistema Nordeste. Passando para o Norte, a semana em curso, ela também teve um incremento de carga em relação ao verificado na primeira semana operativa do mês. Como o Eric mostrou para a gente, nós tivemos nos últimos dias a carga do Amazonas, né, bastante elevada em função não só das temperaturas elevadas, mas também de um período mais seco na região. Para a próxima semana operativa, a gente tem a expectativa de manutenção desse comportamento. Nós só temos indicação de pancada de chuva em um único dia da semana operativa em Manaus. Então, essa informação, essa premissa e mais a condição de estabilidade que a gente tem em relação ao comportamento observado na semana em curso para as outras áreas também desse subsistema, fez com que nós, nesse momento, sentíssemos a necessidade de rever as projeções para as semanas 3, 4 e 5 em relação àquelas que tinham sido realizadas no estudo passado. Então, a terceira semana operativa, ela sofre aí uma revisão de 3,6% em relação ao estudo anterior, e as semanas 4 e 5 com ajustes aí próximos a esse percentual, né, em 3,1 e 3,8. Essas informações, hoje, elas indicam para a gente uma revisão do mês de setembro em relação à nossa projeção inicial em 2,7%. Para finalizar, nós temos o Sistema Interligado Nacional, que traz de forma geral o que nós vimos para cada um dos subsistemas. A semana em curso fechando 3,9% acima da nossa projeção, bastante justificado, né, pelo comportamento dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para as próximas semanas, as semanas 3, 4 e 5, os ajustes realizados, eles também seguem em função dos ajustes que nós fizemos para cada um dos subsistemas. Dessa vez, nós mexemos em todos os subsistemas, nenhum subsistema nós mantivemos as projeções realizadas na revisão passada, e essas informações para o Sistema Interligado Nacional apontam para a gente uma expectativa de fechamento do mês de setembro num valor de quase 79.700 megawatts médios, indicando uma variação de 2,9% em relação àquela projeção realizada no PMO do mês de setembro. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer em termos de acompanhamento semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra ao coordenador da reunião. Obrigada. Muito obrigado, Marcela, pela apresentação. E seguimos, então, com a próxima
apresentação agora dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Pedro, por favor. Bom, boa tarde, Reginaldo, obrigado. Já coloquei a apresentação em tela. Então, como o Reginaldo mencionou, eu vou apresentar aqui brevemente os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A gente começa com uma intervenção que está em curso desde o dia 11/6 e tem previsão de se encerrar 28 de fevereiro do ano que vem, que é o desligamento de um banco série lá da subestação de Imperatriz, que está sendo substituído. E para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Sudeste, tem a solicitação de adotar uma redução em 100 MW nos limites de FNS e FNS mais FNES para a perda de um bipolo de Xingu, e uma redução de 100 MW para os limites de FNS mais FNES em função do fluxo norte para Xingu. Uma intervenção agora na área norte-nordeste, ali mais focada no nordeste, é o desligamento da linha Fortaleza 2 P102, circuito 1. Está previsto para iniciar às 7 horas do sábado, dia 14, e encerrar às 16 horas do dia 28. E o motivo dessa intervenção é realizar o seccionamento definitivo dessa linha para a entrada da subestação de Pacatuba. E como consequência, para que o sistema suporte contingências na interligação norte-nordeste, temos a solicitação de limitar o fluxo do nordeste para o norte em 4.500, caso não haja despacho da UTE Porto PC em 1 e 2, e limitar em 4.800, que é o limite da operação normal, caso haja despacho dessa térmica. Agora a gente tem o desligamento que está em curso, na verdade vai iniciar hoje às 23 horas, e tem previsão de se encerrar às 6 horas do sábado, que é o desligamento da linha Imperatriz Presidente Dutra, circuito 2, com a motivação de fazer uma reconexão de chave lá na subestação de Presidente Dutra. E para que o sistema suporte, frente a essa rede alterada, contingências na interligação norte-sudeste, temos a solicitação de limitar o fluxo do nordeste para o norte em 4.800, do norte para o nordeste em 5.000 e do nordeste para o sudeste em 7.000. Seguindo, a gente tem o desligamento agora da linha Imperatriz Colinas, circuito 2, está previsto para ocorrer de forma diária, das 6 às 17, nos dias 14 e 15, que são sábado e domingo, e a motivação é implantar um reforço que vai permitir a substituição do banco de capacitores dessa própria linha. Então, para que o sistema suporte contingências na interligação norte-sudeste, tem a solicitação de limitar o fluxo Colinas-Miracema em 2.400 e aplicar reduções em 200 MB nos limites de FNS e FNS mais FNES para perda de bipolo de Xingu, e 200 MB no limite do somatório do FNS e FNES em função do fluxo norte para Xingu. Dando continuidade, agora nós temos o desligamento de um barramento de 500 kV na subestação de Colinas. O período programado é das 6 horas até as 11 do dia 15, que é domingo. E o objetivo é fazer uma manutenção preventiva em chave seccionadora que se conecta a essa barra. Então, para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor e também a contingência de perda de barramento na subestação de Colinas, temos a solicitação de manter uma limitação no fluxo Colinas-Miracema em 2.400 e no fluxo do Nordeste para o Sudeste em 7.500. Agora nós temos o desligamento do bipolo Xingu Terminal Rio, vai ficar desligado das 5 horas até as 17, só no domingo, dia 15, e é um desligamento em período preferencial para realizar manutenções tanto preventivas quanto corretivas nos equipamentos das conversoras dos polos 1 e 2 do bipolo Xingu Terminal Rio. Então, como consequência, para que o sistema suporte contingência de polo ou de bipolo de Xingu estreito, temos algumas restrições a seguir, que vão depender do fluxo passante no bipolo Xingu estreito. Então, se houver um fluxo até 1.000 MW nesse bipolo, o FNS é limitado em 4.000
o FNES segue o limite de operação normal, ou seja, das IOs, e o somatório desses dois fluxos fica limitado em 7.500. Caso ele esteja operando entre 1.000 e 2.000, aí o limite do FNS cai para 3.500, o limite do FNES também cai para 3.500, e o somatório fica uma composição de 7.000. Agora, na interligação Sudeste-Nordeste, nós temos o desligamento do disjuntor 15 November 5, do setor de 500 kV da subestação de Arinos 2. Vai ficar desligado das 13 às 17 do dia 15, que é um domingo, e esse disjuntor vai sofrer uma manutenção corretiva. Então, para que o sistema suporte dinamicamente contingências no setor 500 kV da subestação de Arinos 2, nós temos a limitação do FNES em 7.000, recebimento Sudeste, Centro-Oeste em 10.800, e a geração do conjunto fotovoltaico solar Arinos limitado em 350 MW. Ainda em Arinos, nós teremos um desligamento de um barramento de 500 kV, que é o barramento número 1, e também do conjunto solar Arinos. E esse desligamento vai ocorrer das 0 às 6, dos dias 19 e 20, que são a quinta e a sexta-feira da próxima semana, com o objetivo de realizar manutenções corretivas. Então, novamente, para que o sistema suporte contingências nesse setor 500 kV de Arinos 2, temos a limitação de FNES em 7.000, R seco 10.800, e o conjunto permanecerá indisponível durante a intervenção, então terá sua geração zerada, que costuma coincidir com o período em que ele já não teria geração naturalmente. Partindo agora para a interligação Sul-Sudeste, nós temos aqui uma intervenção que já está em curso, que é do banco de capacitor série das linhas de 765, né, de Foz, do Iguaçu e Ivaiporã Circuito 3, Ivaiporã Itaberá Circuito 3 e Itaberá Tijuco Preto Circuito 3. Então, o serviço já está ocorrendo desde o dia 28 de junho, tem previsão de conclusão 23 de janeiro de 2025. Então, esses bancos estão sendo substituídos, né? E nós temos operado para que o sistema suporte perdas duplas nas linhas de 765 nesses trechos, a depender do número de unidades geradoras em Itaipu 60 Hz, nós temos um tipo diferente de penalização. Então, se o número de unidades geradoras em Itaipu 60 Hz for abaixo de 5, nós vamos reduzir o limite de RSE em 1.200. E caso seja maior ou igual a 5, nós fazemos uma redução de 600 no RSE. Teremos também o desligamento da linha Ivaiporã e Itaberá Circuito 3 nessa interligação, serviço que está programado para acontecer das 6h30 do dia 20, que é sexta-feira, até as 17 do dia 7/10, então 7 de outubro, né, uma segunda-feira, para fazer substituição numa chave seccionadora lá no terminal de Itaberá. Então, para que o sistema suporte perdas simples e duplas no trecho de 765 kV, nós teremos uma redução no limite de RSE em 1.500 e uma redução no limite de RSUL em 500 MW. Agora partimos para o desligamento de um compensador síncrono na subestação de Ibiúna, compensador síncrono de número 1, vai ficar desligado das 8 horas do dia 22, que já está desligado, perdão, das 8 horas do dia 22 de agosto e tem a sua conclusão prevista em 6 de dezembro, e esse compensador síncrono está passando por uma modernização, e durante essa modernização nós temos operado com uma redução de 250 MW no limite de RSE e 150 no limite de RSU. Por fim, nós chegamos à última intervenção, que é o desligamento de um filtro, o filtro ZRA de 500 kV no setor de Foz do Iguaçu 50 Hz. Então, ele está aqui com desligamento para 7h30 do dia 16, que é uma segunda-feira, até as 16h30 do dia 20, que é a sexta-feira. Então, vai ocorrer uma manutenção preventiva e corretiva no banco de filtros, e durante essa manutenção nós temos que operar com o elo CC, limitado em 3.915 MW. Bom, agradeço a atenção e retorno a palavra a você, Reginaldo. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro, pela apresentação. E chegamos então ao fim do segundo bloco de apresentações. O chat, para que vocês possam fazer perguntas, está aberto novamente. E retornamos então em 5 minutos, que é o tempo para poder fazer as perguntas e as respostas também do bloco anterior, que não foram respondidas, e as que foram publicadas agora. Então retornamos até daqui a pouco. Até breve. Estamos de volta. Vamos dar início, então, às respostas das perguntas que foram realizadas no chat aqui da nossa apresentação. Bom, seguimos, então. Pergunta do Tiago Muraro, da Olimpia Energia. Prezados, boa tarde. Conforme o despacho número 2349 da ANEEL, de 2024, no qual as UTS Norte Fluminense 1, 2, 3, 4 possuem CVU válido somente até até dia 8 de dezembro de 2024. Dessa forma, para o modelo computacional New Wave, foi considerado a disponibilidade e gerações mínimas das respectivas UTS a partir de 8 de dezembro de 2024. No entanto, caso as UTS renovem seus contratos de fornecimento de combustível, como se dará a tratativa da modelagem das usinas no DEC dos próximos PMOs. A chance de a modelagem ser reconsiderada nos próximos PMOs de outubro, novembro e dezembro, com CVUs atualizados e valores de geração térmica mínima, inflexibilidade e disponibilidade das respectivas UTS? Grato até o momento. Vou pedir então para o Gabriel responder essa pergunta. Gabriel, por favor. Boa tarde, obrigado, Reginaldo. Nós não temos nenhuma informação nova sobre Norte Fluminense e quando tivermos, aí nós modelaremos de acordo com as informações vigentes na época da montagem dos decks. E a informação e como será feita a modelagem vai ser trazida na reunião com todos os gerentes, com todos os agentes, para espalhar a informação de forma uniforme. É isso, obrigado. Obrigado, Gabriel. Seguimos então. Pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, boa tarde. Na página do prospectivo encontrada no site do ONS, há indicação de geração térmica energética e adicional. A que se refere esses valores de geração adicional? Será uma estimativa de qual seria o despacho feito por fora dos modelos nos respectivos cenários? Para responder, então, essa pergunta, eu vou pedir para o Pedro. Pedro, por favor. Obrigado pela pergunta, Humberto. Então, essa GT adicional que aparece lá na legenda do gráfico da avaliação de potência é a estimativa de geração adicional ao despachado no modelo energético, realmente, mas que já é prerrogativa do tempo real ali para fechamento da ponta. Importante ressaltar que nessa avaliação que foi feita, nós temos uma condição bem crítica, né, de atendimento, onde temos ali a combinação de carga máxima, baixo desempenho de geração eólica e o cenário inferior de afluências que a gente está considerando. E é importante não confundir essa geração adicional que aparece ali, feita pelo tempo real, para atendimento da ponta com para atendimento da ponta, né, com GEFON. No tempo real, após o esgotamento ali dos recursos hidráulicos, sem contar com a reserva operativa, há necessidade de despacho térmico adicional ao despachado pelos modelos ali para fechamento de ponta. Então, isso não é caracterizado como GEFON, né? A gente viu nos gráficos de armazenamento ali do energético que as trajetórias estão acima, né, da CREF, da curva de referência. Então, só cuidado para não confundir ali os dois conceitos. Obrigado, é só isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Obrigado aí, Pedro, pela resposta. Seguimos, então, com a pergunta do Igor Carvalho, Statcraft. Quando que vai ficar disponível os dados de micro e mini geração distribuída referente ao PMO de setembro no Sintegre? Para responder essa pergunta, eu vou pedir o Eric, por favor. Eric? Boa tarde, Reginaldo, novamente. Boa tarde, Igor. Bom,
Nós já publicamos agora há pouco os valores de microemissão de geração distribuída no Sintegre, e só reforçando também que esses valores de MMGD, eles, nesse PMO de setembro, é, são exatamente os mesmos valores que foram definidos na segunda revisão quadrimestral que ocorreu ao longo do mês de agosto. Beleza? Mas já foram publicados agora há pouco no Sintegre. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Eric, pela resposta. Seguimos, então, com a pergunta do Eduardo Fonseca, da CGN Brasil. Prezados, gostaria de saber se houve alguma mudança no contrato de combustível da usina térmica Norte Fluminense. Ela segue sem contrato para o ano de 2025. Para responder essa pergunta, vou pedir para o Gabriel. Obrigado. Como eu disse na resposta anterior, né, não temos nenhuma informação nova sobre o contrato Norte Fluminense, por enquanto. Perfeito, obrigado, Gabriel. Próxima pergunta, Mário Gameiro, da Croma Energia. Boa tarde. A resolução que define a operação das UHEs do Grande e Paranaíba entram em vigor no dia 2 de dezembro. Sendo o PMO de dezembro no dia 28 de novembro, as restrições, caso aplicáveis, serão consideradas nos decks do modelo New Wave Decomp de dezembro? Para responder essa pergunta, vou pedir o Leonardo. Leonardo, por favor. Boa tarde, Mário. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho sobre essa pergunta. A gente tem recebido bastante perguntas dessas, não só aqui, mas também lá pela central de atendimento. O ONS irá apresentar no PMO de novembro, que acontece lá no finalzinho de outubro, como a gente vai representar essas restrições tanto nos modelos. Então, a gente pede para você aguardar até outubro, lá no finalzinho, que a gente vai trazer, a gente tem estudado como serão representadas, e aí ali, né, nesse PMO, a gente traz esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Agradeço aí, Regis, e devolvo a palavra. Obrigado, Leonardo, pela resposta. Seguimos. Pergunta do Thiago Muraro, da Olímpia Energia. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber de como será realizada a modelagem da UTEC Candiota 3, que está com intervenção prevista até o dia 29 de setembro de 2024 para o serviço de inspeção no gerador devido à atuação de proteção, no qual a mesma está indisponível para gerar durante o respectivo período até o dia 29 de setembro. Hoje, no deck do New Wave de setembro de 2024, o arquivo expt.dat consta como geração mínima em outubro de 270 MW, e o mesmo no arquivo term.dat. O PMO de outubro será realizado no dia 26 de setembro de 24, data anterior ao fim da intervenção. Dessa forma, gostaria de saber se o ONS irá considerar os mesmos valores apresentados nos arquivos mencionados anteriormente ou terá alguma alteração. Para responder essa pergunta, Gabriel, por favor. Obrigado. A UTEC Candiota, de acordo com o despacho ANEEL número 2586, do dia 30 de agosto, está com a operação comercial suspensa. Então, caso não haja nenhuma informação nova até o PMO, ela não estará disponível em todo o horizonte do próximo PMO, independente de SGI. Era isso, obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, agradeço a todas as perguntas que foram enviadas nesse segundo bloco e vamos dar, então, início ao terceiro bloco de apresentações e vamos começar, então, com a apresentação de intervenções energéticas relevantes. Gabriel, por favor. Opa, boa tarde a todos. Um momento. Bom, vou começar apresentando as intervenções energéticas relevantes para essa semana, que são as intervenções com unidades geradoras em unidades geradoras de grande porte ou em unidades geradoras que alterem os limites sistêmicos. Então, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, teremos
manutenção corretiva na UG2 de Nova Ponte, nos dias 14 e 15. Na UG3 de Serra da Mesa, no dia 15. Em Aimorés, terá uma intervenção no período de dia 16 até 5 de novembro. Em Itaipu, manutenção preventiva na UG10, a partir do dia 16, indo até o final do mês, dia 27 de setembro. E na UHE Chavantes, teremos manutenção preventiva na UG1, do dia 17 ao dia 30 de setembro. Para o Subsistema Sul, manutenção na UG4 da UHE Governador Ney Braga, no dia 15. E em Salto Osório, no dia 15, teremos parada das UG2 e 4 para atender a manutenção da UG3, que já está ocorrendo, e também as UGs 1, 5 e 6 operarão como gerador, como compensador síncrono nesse mesmo período. E no caso da UHE Machadinho, há um teste de Black Start programado para o dia 15 também. No Nordeste não há nenhuma intervenção relevante, e no Norte há manutenção no dia 14 para o G2 de Tucuruí. Agora eu vou apresentar os resultados do PMO, para a revisão 2 do PMO, para essa semana. Como destaque em relação à semana passada, ocorreu um despacho ANEEL 2495 que rescindiu os contratos da UTE Termo Ceará, os contratos do leilão de energia, né, CCAR. Desse modo, a usina não tem contrato ativo que definiu o seu CVU, então ela está sem CVU válido, de modo que a disponibilidade dela no DEC passou para zero. O CMO ficou equalizado entre todos os subsistemas, com valor médio de R$ 341,76, indo da carga leve de R$ 336,77 até R$ 348,73 na carga pesada. E nenhum limite de intercâmbio foi atingido na simulação do Decomp. A geração térmica esperada para a semana, de acordo com o Decomp, é de 9.300 megawatts médios, sendo 4.700, quase 4.800 de inflexibilidade e um pouco acima, 4.500 de ordem de mérito, por ordem de mérito. Em relação às usinas da GNL, teremos despacho antecipado para a semana de 16 de novembro a 22 de novembro das usinas de Santa Cruz e Luiz Melo. E não há despacho antecipado para a usina de Porto Sergipe, que, de acordo com o benefício de GNL resultante da simulação do Decomp. A energia armazenada aqui, comparado com dos resultados das revisões anteriores, a gente vê uma expectativa um pouco menor para o Sudeste, começando a semana com 51,4% de armazenamento, chegando ao último dia do mês com 46,9%, e a expectativa média para o mês seguinte, para o final de outubro, é 41,6%, abaixo do que se esperava nas revisões anteriores. Já no Subsistema Sul, começa mais baixo do que esperado nas revisões anteriores, é 54,9%, mas a tendência é que fique acima do que se considerava até a semana passada, chegando a 48,4% ao final do mês. E para outubro também há uma melhora, um valor esperado para o próximo mês de 50,2%. No Nordeste, vai de 53% no início para 50,4% ao final do mês de setembro e 45,9% no mês de outubro. E para o Norte,
o nível inicial esperado de 77,3% da ENA máxima, do armazenamento máximo, e terminar o mês a 74,4% e no mês de outubro a 62,4%. Em relação às ofertas de importação de energia, teve oferta da Enel para energia proveniente da Argentina, com valores variando de R$ 1.137,62 por megawatt-hora até R$ 1.549,52 por megawatt-hora. E é possível ver que todos os blocos de energia ofertados estão mais altos do que na semana anterior. Não só no caso da Argentina, mas do Uruguai também. Do Uruguai recebendo também a oferta da Enel, de R$ 585,08 até R$ 2.082,30, e também da BTG Pactual, de R$ 592,59 até R$ 2.114,29. E era isso que eu tinha para apresentar. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Gabriel. Seguimos agora, então, com a última apresentação do dia, política operativa. Vou compartilhar aqui a tela. Espero que estejam vendo a tela. Bom, então, política operativa. Bom, inicialmente, trazemos então uma análise gráfica e comparativa entre os valores de CMO, tanto do DCEM quanto do DECOMP, para os 4 subsistemas, né? Então, no DECOMP, o CMO aí, né, semanal médio, ficou em torno de R$ 346 por megawatt-hora, né, para todos os subsistemas, né? Então, tá bem equalizado aqui. E no DCEM, né, com a redução do CMO para todos os subsistemas, né, no dia 8 de setembro, devido então ao vale de carga de domingo. Já o aumento, né, do CMO observado no horário de ponta, né, especialmente aí no dia 12, em todos os subsistemas, né, devido então no atendimento de carga, né, com valores máximo de 900, né, teve picos aqui bastante altos, né, tanto no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né. Devido então ao aumento de carga, né, que foi já observado pela apresentação do pessoal da carga, né. Então, o CMO observado no subsistema ficou aí bastante alto nesses dias. Então, o subsistema Nordeste houve então valor de CMOs, né, nulos, né, durante a semana operativa, né, em alguns períodos aqui do dia. Isso devido então à limitação mesmo do fluxo de exportação Nordeste, né. Então, muita eólica na região e impossível de ser transferida toda o excedente energético ali do subsistema Nordeste, né? Então, por isso que pegando aí alguns horários aí com CMO nulo, né? E no subsistema Norte, a partir do dia 11 aí houve um aumento de CMO médio devido então ao atendimento da linha ali do fluxo, né? Jurupari-Oriximiná, que é o JPOR, né? Então, a necessidade aí de gerações ali em Balbina para fazer controle desse fluxo, tá? Bom, aqui é o CMO das barras, né, da programação aqui do dia corrente, no horário das 22 horas, tá? Então, a gente percebe aqui, né, uma equalização dos CMOs, e aqui na região aqui na região aqui de Manaus, né, valores bem elevados, né? Então, aqui para controle mesmo do JPO, tendo que utilizar recursos aí de Balbina. As térmicas já estavam em potência máxima, né? E disponível, tudo que estava disponível estava sendo gerado, e assim, ainda assim foi necessário despachar também Balbina para poder controlar esse fluxo, tá? Bom, esse slide aí apresenta um box plot, né, com os valores aí de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 13, né, o dia corrente.
Os valores CMO apresentam dispersão significativa, né, de resultado no subsistema Sudeste e Norte. A gente percebe aqui, né, essas dispersões aqui, né, tanto aqui no Sudeste, por conta aí de controle, né, da linha Macaé-Meixã, Venda das Pedras, e também por conta ali na região do Rio Grande, do 500 kV do Rio Grande, na linha Jaguara Luiz Carlos Barreto, né? E aqui restrições por conta do FNS mais NESE e o NESE puro, tá? E aqui no norte por conta do JPOR, né? Jurupari e Oriximiná. No subsistema sul, os outliers foram inferiores, né, ao longo do dia, são decorrentes aí da limitação de geração em barra grande, né, em 650, conforme o SGI cadastrado pelo agente, né? Então, aqui tem outliers bem inferiores por conta dessa limitação aqui de barra grande. E no Nordeste, os outliers inferiores e superiores, né, as 15 e 30 aí aproximadamente, são influenciados aí pela exportação Nordeste, pelo FNEM, pelo Itabaiana, Itabaianinha, Rio das Éguas, Barreiras. Então, nesse período aqui, com o excedente de recursos, tanto fotovoltaicos quanto eólicos, né, esbarra muito aí nos limites de transmissão da região Nordeste para os demais subsistemas do SINTA. Bom, nos próximos dois slides, a gente vai ver então comparativos, né, dos valores do D100 com o PDP, para os quatro subsistemas, né, com relação então às gerações hidráulicas e térmicas. Iniciando então pela geração hidráulica, né, observa-se que em todos os subsistemas, né, as diferenças ocorreram mesmo em função da política operativa, né? O Sul mandando energia sempre que pode, né, em função mesmo das condições de armazenamento, e o Nordeste ele é todo limitado por conta da restrição mesmo de excedentes energéticos, né? E sempre que foi possível despachar hidráulicas no sistema para poder composição, para poder compor a máxima transferência do Nordeste para os demais subsistemas, assim foi feito, tá? E no sistema em Norte, em função mesmo aí as baixas afluências para todos os reservatórios da região Norte que estão tão péssimas, né, como foi observado também nas apresentações anteriores. Bom, com relação então ao sim, né, a geração térmica, né? A gente tem observado então, né, as diferenças em função mesmo de inflexibilidade, declaração de flexibilidade dos agentes e majoritariamente em função da razão elétrica para atendimento de ponta. Então, a gente passou essa semana toda, né, despachando, como vinha também nas últimas semanas, despachando uma quantidade bem expressiva de geração térmica para atendimento da ponta de carga do SIM. E isso aqui está mostrando, né, então, essa necessidade de realmente fazer despachos térmicos bastante significativos aí, principalmente nos dias úteis para atendimento de ponta, tá? Esses são os resultados referentes à geração térmica média semanal, né, em relação às titulações que foram despachadas no pós-modelo, né, e modelo D100, né. Então, nessa semana operativa, um despachei de 11.300 megawatt médio de geração térmica, sendo esse valor em torno de 1.600, né, megawatt, maior do que o montante da semana anterior. Foi bastante expressivo mesmo. E o despacho aí por onde médio corresponde aí a cerca de 63%, né, da geração, inflexibilidade cerca de 10% aí das gerações, o unit commitment cerca de 19%, despacho por razões elétricas aí cerca de 8% e exportação aí menos de 1%.
Nesse slide, podemos observar o despacho térmico programado para a semana operativa vigente, né? E na área destacada aí tem-se a diferença entre geração programada e flexibilidade declarada, né? Essa diferença foi motivada principalmente pelos despachos aí por ordem de mérito e razão elétrica, né? Então, montantes bastante expressivos aí, né? As diferenças aí para atendimento mesmo de ponta mesmo do sistema, né? Então, essa aí é os gráficos mostram, né, que realmente estamos dependendo bastante de geração térmica para poder atender e fechar o balanço de ponta de carga do SIM. Com relação, então, às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento de todos os dias, com exceção mesmo do sábado e domingo, que já não tem mesmo oferta, né, para RD, né, de resposta à demanda. E o maior montante aprovado para essa semana operativa ocorreu em torno do dia 10, que foi cerca aí de 131 megawatts, tá? Com relação, então, à exportação, exportação comercial de energia. Então, teve exportação comercial na Argentina, tá? Nos dias 9, 10 e 11, com esses montantes aí, cerca aí de 140 até 180 megawatts, tá? E importação de energia, né? Do, do, do Uruguai, né? A gente importou energia tanto do Uruguai quanto da Argentina, nesses montantes aí, chegando até cerca de 150 megawatts aí no dia 13, tá? Vindo da Argentina. Bom, agora apresentando esses gráficos com as médias semi-horárias, né, do balanço do sistema no decorrer da semana operativa como um todo, né, aí para o sistema Sudeste e Centro-Oeste, né, tem um perfil importador, né, foi observado aqui durante toda a semana, perfil importador de energia durante toda a semana. A geração está realmente dimensionada para controle de nível das usinas aí do Rio Grande, do Paranaíba e do Paraná, tá? E a geração de Itaipu dimensionada sempre de forma a ter potência na ponta de carga do sistema, tá? Então, o máximo possível disponível, a gente está concentrando aí na ponta de carga e devido ao controle do seu nível de armazenamento. A folga de potência monitorada alocada está parcialmente entre o Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E, e aqui no Sul, né, a gente observa também um perfil importador de energia em todos os patamares de carga durante a semana, né, de 7 a 13. A exploração da geração hidráulica está realmente condicionada à disponibilidade dos demais recursos, né, disponíveis aí no SIM, bem como a variação de carga. E buscando a preservação dos recursos dos reservatórios, né, que já estão com níveis bastante reduzidos, a gente tem concentrado cada vez mais aí a geração do Sul para o período de ponta de carga, né? Então, abrindo aqui uma margem importadora bem mais expressiva aqui no meio do dia. Bom, aqui para o Nordeste e Norte, né? Como foi o balanço aí dessa semana operativa? É, o Nordeste é um franco exportador de energia em todos os patamares de carga, né? É, e o atendimento mesmo é as restrições por conta aí da curva de São Francisco, né? São Francisco, como já foi mencionado, no mês de agora de setembro está no período de atenção, e com as restrições também de defluência, mas a gente observa aí que geração eólica ainda está bastante expressiva, né? Junto com a solar da região. E realmente só sendo limitado em função mesmo de capacidade mesmo de transferência de energia do Nordeste para os demais subsistemas do SIM, tá? O Norte, né, a utilização da energia de Belo Monte
Desculpa, é de Belo Monte para atendimento a ponto de carga e conforme a disponibilidade energética, né? Então, é, o rio Xingu, né, ainda está passando ainda também com restrições hídricas, né? Então a gente está concentrando a disponibilidade energética aí de Belo Monte para o período de ponto de carga. E Tucuruí, ela está sendo preservada ao máximo possível, né, conforme as orientações do CMSE, ali das usinas, compondo, né, o grupo de usinas do norte, né, que estão com restrições hídricas muito acentuadas e tentamos, ao máximo possível, preservar o deplecionamento desses reservatórios aí durante o período do seco, né. Bom, nessa representação aí, né, temos a distribuição dos balanços da semana, né, de 7 a 13 de setembro, né, por fonte de geração. Tivemos aí, né, 86% do despacho sendo atendido aí por geração renovável, é bastante expressivo, né, característica do nosso país. Dentre todas as fontes, 40% de geração são de usinas despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD, tá? 40% aí não despachadas, né, pelo sim. Destaca-se aí que o montante de geração, né, um total aí de 2,8 gigawatt médios, né, maior o despacho da semana, foi maior do que a semana anterior, né, em função mesmo da elevação de carga que teve essa última semana, e demandou bastante atenção e utilização dos recursos hidráulicos da ponta da tarde quanto da noite também, tá? As maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram na geração eólica, né, aproximadamente 1,4 gigawatt médios, né, e elevação aproximadamente de 1,6 gigawatt médios de geração térmica em relação ao período anterior, tá? Então, valores bastante expressivos. Nesse slide, a gente traz, então, a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. Né, é possível observar, então, uma variação de geração eólica ao longo da próxima semana, sendo a maior média, né, cerca de quase 20 giga na quarta-feira, né, no dia 18. E a menor, cerca de 16 aí, nessa próxima segunda-feira, dia 15 de novembro. Então, a gente continua ainda com eólicas safra de vento, né? Então, com bastante geração eólica e realmente limitadas mesmo em função da condição da transferência de energia do Nordeste para as demais áreas do Sim. A política operativa, né? Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, né? Para a próxima semana operativa, né? Qual vai ser a tendência, então, também para a próxima semana operativa? Continua ainda sendo a utilização dos recursos das bacias aí do Rio Grande, Paranaíba, né, conforme só a necessidade de alocação, na carga média e pesada, né, tentando preservar aí ou controlar o passo de depressionamento dos seus reservatórios, tá? A gente continua ainda minimizando os recursos do Rio Tietê e o Paranapanema, né, para evitar impacto em restrições de operação e minimizando a utilização aí dos recursos das usinas do Acre e Rondônia, conforme a orientação do CMSE, que ela também está fazendo parte desse pacote de restrições das usinas hidráulicas do norte, né? O sul, a exploração de geração hidráulica está condicionada mesmo à disponibilidade dos recursos disponíveis no SIM, como buscando então preservar os recursos em reservatórios que já apresentam níveis bastante reduzidos. Então, a gente deve continuar ainda preservando o sul nos períodos de carga leve e média para ter a máxima disponibilidade possível na ponta de carga. O Nordeste, né? Então, atendimento aí à resolução 2081 de 2017 da ANA, né? Sobradinho está na faixa de operação de atenção, limitando a máxima defluência média mensal da usina de Xingó em 1.000 metros cúbicos por segundo, né? Dessa forma, né, serão praticadas modulações de geração para atender a carga, respeitando então essa média mensal
limites, tá? Perfil exportador de energia em todos os patamares de carga, né, devido à eólica e fotovoltaica, né, então um franco exportador de energia no Nordeste limitado apenas pela restrição de transmissão. E o Norte, utilização então da geração da usina de Belo Monte, né, para atendimento a ponto de carga, né, conforme a disponibilidade energética. Exploração de geração das usinas da bacia do Rio Tocantins, desde a cabeceira até a usina de Estreito, tá? A exceção realmente fica com a usina de Tucuruí para preservar esse armazenamento aí para os próximos dias aí de período seco, tá? Conforme a orientação também do CMSE. E operação minimizada nas demais usinas da região norte, em função das medidas do CMSE de preservação dos armazenamentos. E para atendimento, então, a ponta de carga, né, a folga de potência monitorada está alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Sul, e o Tucuruí apenas a casa de força 1, tá? E a avaliação é de área de despacho térmico para atendimento à ponta de carga, né? Então, seguimos aí com valores expressivos ainda com um despacho térmico para a próxima semana operativa. Informes agora né, então, a última reunião do CMSE, né, então o comitê aprovou ações preventivas, né, para maximização de recursos para atendimento à ponta de carga do SIM, tá? Como a continuidade do despacho das usinas termoelétricas, a GNL, né, a Santa Cruz e Linhares ao longo de todo o mês de novembro, possibilidade do despacho flexível das usinas termoelétricas aí de GNL Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe, de modo flexível, tá? Buscando minimização do custo total de operação do SIM para atendimento à ponta de carga do sistema, considerando os CVUs a serem autorizados pela ANEEL, tá? Articulação para viabilizar a operação excepcional aí do reservatório intermediário da usina hidrelétrica aí de Belo Monte, né, com vazão mínima de 100 metros cúbicos por segundo, respeitando então as licenças e autorizações necessárias, né? Estamos aguardando ainda autorização do IBAMA para praticar essa defluência. Articulação aí visando a entrada da operação da linha de transmissão, né, o 500 kV aí Porto Sergipe, Olindina, Sapiaçu, e o 500 kV aí Terminal Rio Lagos, circuitos 1 e 2, e o 345 kV aí de Leopoldina, 2 Lagos, visando assegurar o pleno escoamento de potência nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ali da região. Possibilidade, então, de utilização de critérios de desempenho de segurança menos restritivos para a operação do SIM, quando necessários, de forma a garantir a maximização do uso de recursos disponíveis e o atendimento às cargas entre setembro e novembro, conforme estabelecem os procedimentos de rede, tá? Essas informações estão descritas aqui neste site, né? E podem conferir lá, que foi a última reunião do CMSE, tá? Atendimento, então, a ponto de carga. Então, devido às condições do SIM, existe uma altíssima probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional, né, para atendimento à ponta de carga do SIM para os dias úteis da próxima semana operativa. E previsão de AVT para a próxima semana são mínimas. As possibilidades de ocorrência de vertimento turbinável, tá, na região sul, durante o período de carga leve e de final de semana. Continuação, então, dos informes. O FSARH 6.667 de taxa de variação máxima de redução de defluência lá de Jurumirim, tá? Estabelece que nos períodos de 6 a 16, as manobras de redução de vazão defluente não devem exceder aí os 10 metros cúbicos por segundo a cada hora, tá? Enquanto nos demais períodos as manobras de redução de vazão defluente não são permitidas, tá? De forma equivocada, no DEC do dia 7 de novembro, no período de 0 às 6 do dia 7 de setembro, né, não foi considerada a restrição da taxa de variação. Por se enquadrar, então, nos requisitos de previsibilidade, essa restrição não deve ser considerada pela CCE durante o PMO de setembro de 2024. Portanto, essa inconsistência não afetou o cálculo do PLD, tá? Para a modelagem sem rede de transmissão do modelo D100, o fluxo norte para Xingu, o FNXG, é representado, então, através de registro de restrições elétricas especiais, na RE 903, 909 e 910. Enquanto o fluxo Xingu para Jurupari
o XGJP, e o Jurupari para Oriximiná, né, que é o JPOR, são representados através das REs 919 e 921, respectivamente. De acordo, então, com o relatório de restrições elétricas para a representação do processo de otimização da programação diária da operação, terceiro quadrimestre de 2024. Para a representação desses fluxos, é considerada, então, dentre outros fatores, a geração das usinas térmicas do Sistema Norte. No entanto, equivocadamente, desde a entrada da operação comercial da UTE Parnaíba 5, conforme despacho número 3.269 de 2022, a Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, né, a usina não foi incluída nos registros de FT, que define, então, a participação das usinas térmicas dessas restrições. Os ajustes 1 e 2 apresentados acima foram considerados aí no modelo DECEM a partir dos DECs dos dias 8/9 e 12/9 de 2024. E é isso, então. Finalizamos, então, as apresentações do terceiro bloco. O chat fica aberto para perguntas e questionamentos, tá? E nos próximos 5 minutos aí de intervalo. Voltamos em breve. Bom, retornamos, então, para o momento agora de responder as perguntas que foram realizadas ali no chat. Nossa apresentação. Vamos dar início, então, à pergunta do Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. Boa tarde. Se a UTE Tucuruí está alocada para folga de potência, por que ela não é modelada dessa forma no modelo D100? Neste modelo, são alocadas somente usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul? Bom, a resposta é só realmente Sudeste, Centro-Oeste e Sul, tá? A representação da reserva de potência no D100 é muito simplificada. O modelo é considerado apenas reserva frio, porque não tem o CH, não tem o Unit Commitment hidráulico. Então, ele não consegue ver ali a faixa operativa das máquinas, tá? Então, considera-se apenas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E 5% da carga desse subsistema, né, porque o modelo não considera aí os limites de transmissão para cálculo da reserva, tá? Então, hoje, somente Sudeste, Centro-Oeste e Sul mesmo, em função desses dois motivos. O CH, Unit Commitment hidráulico, né? E o modelo não considera limite de transmissão para cálculo da reserva. E a última pergunta, do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, boa tarde. Existe algum lugar onde eu possa verificar todo o histórico de oferta de RD aceita pelo INS? É uma boa pergunta, tá? O histórico hoje de ofertas aprovadas, ela tá no arquivo do RapidOI, tá? O RapidOI é um produto da programação diária e fica disponível para todos os assinantes lá no Sintegre. Estamos sim trabalhando e para evoluir esse histórico, para que esses dados possam ficar disponíveis lá no dados abertos do INS. Por enquanto ele não está, né? Então a única fonte de histórico realmente é o RapidOI atualmente, e assim que tiver então o histórico disponível nos dados abertos, a gente volta aqui também para informar a todos, né, para consulta lá nos dados abertos, né, todo o histórico de RD aprovados aí nos últimos tempos, tá? Bom, encerramos todas as perguntas que foram realizadas no chat da programação. Foram todas respondidas pela equipe, né, do INS, né? E encerramos também todas as apresentações previstas para o dia de hoje. Eu agradeço a todos pela participação, tá? Gostaria de agradecer também a todos que interagiram e realizaram perguntas no chat da nossa reunião, tá? Gostaria de agradecer também todo o time do INS, né? Prestando as informações necessárias para poder responder todas as perguntas que foram realizadas, né? Informando o máximo possível a todos os presentes, tá?
Caso tenha alguma dúvida, vocês podem mandar perguntas lá no canal de atendimento do ONS. Teremos o prazer de responder as perguntas que também foram realizadas, que puderem ser realizadas por lá também, tá? Agradeço aí até as equipes do ONS, né, que apresentaram nessa reunião e responderam a todas as dúvidas. A nossa próxima reunião já está agendada para a próxima sexta-feira, no dia 20 de setembro, e desejo a todos, então, um ótimo restante de tarde de sexta-feira e um ótimo final de semana. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.